E aí, pessoal, a gente vai começar agora uma aula de matrizes, né? Então vamos lá, vamos iniciar aí. O primeiro a gente vai tentar definir o que é matriz, né, pessoal? Então, matriz nada mais é do que uma tabela numérica, tá? Então nós temos aí, ó, três exemplos, tá? Então todas essas tabelas, essas três tabelas que estão aí, elas podem ser entendidas como matrizes, tudo bem? Então nós temos aqui, ó, três tabelas numéricas, tá? E aí como é que a gente geralmente, né, poderia representar essa daqui, por exemplo? A gente pode representar ela da seguinte maneira. Eu venho aqui na matriz e eu pego apenas os valores numéricos dela. Por exemplo, 5 e 5, né? Na segunda linha aqui, 3 e 7, 4 e 6, 6 e 4, tá? Ó, peguei só os valores numéricos aqui da minha matriz, tá? Então, da minha tabela, e aí nós temos isso daqui, é o que nós chamamos de matriz. Belezinha? E aí se eu pegar os valores numéricos aqui também, eu tenho outra matriz e aqui a mesma coisa. Tudo bem? Então, isso é o que a gente precisa entender. Sempre que a gente tiver uma tabela numérica, a gente pode entender essa tabela como sendo uma matriz. Belezinha? Então vamos lá. Essa é uma maneira genérica de eu escrever matrizes, tá? Nossa, mas quanta letrinha. Vamos entender cada letrinha aqui, tá? Então, a primeira informação que a gente precisa que precisa da nossa atenção aqui é, ó, essa daqui. Uma matriz, ela sempre será, o nome dela sempre será uma letra maiúscula do nosso alfabeto, tá? E aqui, ó, esse M vai indicar o número de linhas da nossa matriz e esse N aqui, ele vai indicar o número de colunas da nossa matriz. Beleza? Então essa daqui é a matriz A, que tem M linhas e N colunas. Tudo bem? E como essa matriz ela tem o nome dela, a letra maiúscula do nosso alfabeto A, essa aqui é a matriz A, cada elemento dessa matriz, ou seja, cada número que compõe a matriz, vai ser representado genericamente pela letra minúscula A. O que significa isso aqui? Ó? Isso aqui significa que é o elemento, tá? Esse A diz que é um elemento da matriz que ocupa a primeira linha, por isso que tem esse 1 aqui, e a primeira coluna. Tá vendo? Ó? Linha 1, ó, tá vendo? Ó, essa é a linha, e aqui coluna 1, essa é a coluna, certo? A mesma coisa aqui, ó. A gente observa aqui, ó. O que significa esse 1? Significa que esse elemento aqui está na linha 1. E que coluna que ele está? Essa é a primeira coluna, essa é a segunda coluna. Por isso aqui, ó, linha 1, coluna 2. E é sempre a mesma ordem, tá? O primeiro número vai indicar a linha e o segundo número vai indicar a coluna, certo? Aqui, por exemplo, ó, vamos observar esse elemento aqui, ó, né? Qual é a linha desse elemento? 3, tá vendo aqui, ó? Essa é a primeira linha, essa é a segunda linha, essa daqui é a terceira linha. Então aqui, ó, linha 3. Qual é a coluna desse elemento? 2, ó, coluna 1, coluna 2. Então ele é o elemento A32, ou seja, o elemento que ocupa a linha 3 e a coluna 2, tá? E aí a matriz ela pode ter o tamanho que eu quiser, vai depender de quem? Do M e do N, tá? Que indicam o quê? Quantas linhas e quantas colunas a minha matriz possui, né? Como exemplos, né, nós podemos colocar aqui, aqui ó, uma matriz M qualquer, 2, 4, 0, menos 1. Olha essa matriz. Ó, é uma matriz M, ela é 2 por 2. Por que 2 por 2? Porque ela tem duas linhas, ó, uma linha, duas linhas, e duas colunas, uma coluna e duas colunas. Também conhecida como matriz o quê? Quadrada, né? Quadrada porque esses dois números aqui são iguais, certo? E podemos ter aqui uma outra matriz, sei lá, uma matriz
n qualquer, menos 1, 4, 7, 2/3, 5 e menos 3. Essa matriz N é uma matriz que tem uma linha, duas linhas, então ela é N 2 por uma coluna, duas colunas, três colunas. Então ela é N 2 por 3, tá? Duas linhas, três colunas. E aí, ela não é uma matriz quadrada, né? Porque a quadrada tem que ter o quê? Número de linhas igual ao número de colunas, tá? Então ela é uma matriz retangular aqui e definida dessa forma. Matriz N, ó, o nome maiúsculo, né? E 2 por 3. Se nós formos fazer referência a algum elemento, por exemplo, quem é esse 4 aqui? Esse 4, ele vai ser, ó, o M minúsculo, tá vendo? Para indicar que ele é um elemento. Em que linha que ele está? Ele está na linha 1, então, e na coluna 2. Então, ele é o M12, tá? Esse elemento aqui é o M12. Ah, e quem é esse cara aqui, ó? Esse aqui vai ser o M. Que linha que ele está? A primeira linha está na segunda linha. Que coluna? Primeira coluna. Então, ele é o M21, certo? Aqui, ó, nessa outra matriz aqui, ó, esse 5. Quem é esse 5 aqui? Esse 5 vai ser o N, tá vendo, ó? A matriz é N maiúsculo, né? O elemento é N minúsculo. Que linha que ele tá? Segunda linha, né, ó? Primeira linha, segunda linha. Em que coluna que ele tá? Primeira coluna, segunda coluna. Então, ele é o N22. Quem é aqui o 7, por exemplo, né? Esse elemento da minha matriz, quem vai ser ele? Ele vai ser o N, primeira linha, então é 1, tá vendo? Sempre o primeiro número indica a linha. E terceira coluna, beleza? Então, é assim que nós escrevemos uma matriz aqui em cima, né? Ó, de forma genérica. E aqui nós demos alguns exemplos de matrizes, né? E fazendo referência a essa forma genérica que nós temos aqui. Belezinha? Então, vamos aqui à nossa próxima tela. E nós temos tipos de matrizes, né, pessoal? Tipos de matriz. E aí nós vamos olhar basicamente, né, vamos explorar um pouquinho, basicamente, esses tipos que estão aqui. O primeiro tipo é a matriz linha, tá? Então, como o próprio nome vai dizer já vai te dar a dica, tá, de que matriz é essa. Então, eu vou chamar a matriz linha de matriz L, tá? Só para ficar uma referência fácil, tá? Então, aqui vai ser, matriz L será 1, 4, 7, 2. Observa, o que é uma matriz linha? É uma matriz que tem apenas uma linha, tá? Então, aqui, qual é a ordem dessa matriz, né? Ela tem uma linha e quantas colunas? Uma coluna, duas colunas, três colunas, quatro colunas. Então, ela é uma matriz 1 por 4. Então, na matriz linha, esse elemento aqui, ó, indicador de linha, será sempre 1. Por quê? Porque é a matriz que tem apenas uma linha. A mesma lógica vale para a matriz coluna. Então, vamos fazer uma matriz coluna aqui como exemplo. Vou chamá-la de C, tá? Então, a matriz coluna C será essa daqui, ó. 0, 1/2, 4 e menos 5. Ó, uma matriz coluna. O próprio nome diz, né? Matriz coluna tem apenas uma coluna. Quantas linhas ela tem? Uma, onde está o 0, duas, onde está o meio, 3 e 4. Então, ela é uma matriz com 4 linhas e uma coluna. Tá vendo? Ó? Então, na matriz coluna, esse número aqui sempre será o quê? O número 1, tá? Que indica a quantidade de colunas da minha matriz. No caso da matriz coluna, sempre será apenas uma coluna, tá? Agora vamos observar aqui, ó, a matriz diagonal, tá? O que será uma matriz diagonal? Eu vou chamá-la de D. Diagonal, pessoal, é uma matriz quadrada, tá? Que só tem números válidos na sua diagonal. Então vamos escrever um exemplo aqui, ó, sei lá, 1, 0, 0 e menos 4, tá? Ela só vai ter valores de fato, né? Valores não nulos na sua diagonal aqui, ó, que nós chamamos isso daqui de diagonal principal da matriz quadrada,
tá? Então aqui, ó, observa que ela só tem valor aqui, ó, 1 e menos 4. Os outros valores são o quê? Iguais a zero, tá? Eu posso ter, sei lá, uma outra matriz diagonal aqui, ó. Vou chamar ela de D2, tá? E aqui, vamos fazer uma outra matriz diagonal. 4... Ó, essa também é uma matriz diagonal, tá? Ela é quadrada, né? Que a gente pode observar que aqui, ó, ela é uma matriz 3 por 3, certo? Essa daqui também é quadrada, 2 por 2, e só tem valores não nulos na sua diagonal aqui, ó. Tá, ó, essa é a diagonal da matriz. E nós chamamos essa diagonal aqui da matriz quadrada de diagonal principal. Tá? Então aqui também, ó, aqui, ó, matriz quadrada, tá? Ela tem uma diagonal aqui, diagonal, que nós chamamos de diagonal principal. E se nós temos uma diagonal principal, obviamente, porque nós temos também essa outra diagonal aqui, ó, que nós chamamos de diagonal secundária, tá? Diagonal secundária. Beleza? A mesma coisa aqui, ó. Essa matriz tem uma diagonal secundária aqui, ó. Tá, ó. Então aqui é a diagonal secundária da matriz, tá? Então, a matriz quadrada é uma matriz muito importante, porque nós vamos estudar muita coisa sobre ela ainda, tá bom? E aqui, né, como nós já definimos aqui a diagonal, e aqui a matriz quadrada, né? Que é a matriz que tem o mesmo número de linhas pelo mesmo número de colunas, que no caso, né, toda matriz diagonal será também uma matriz quadrada, tudo bem? E a matriz transposta, né? Vamos ganhar um espacinho aqui. O que será uma matriz transposta? Pessoal, uma matriz transposta nada mais é do que uma matriz que nós transformamos as suas linhas em colunas. Então vamos observar, por exemplo, eu tenho aqui uma matriz M qualquer, tá? Vou colocar aqui, eu vou inventar uma matriz, menos 1, 4, 7, 2, 3, 5. Tá, ó. Esse aqui. Aí eu vou ter a matriz transposta, a M transposta, que nós representamos assim, ó, a matriz transposta de M. Basta nós pegarmos as linhas da matriz e transformarmos elas em colunas. Então, olha o que vai acontecer na M transposta. Tá vendo a primeira linha aqui, ó? Ela vai virar a primeira coluna. Então, aqui, ó, menos 1, 4, 7. Tá vendo a segunda linha aqui, ó? Ela vai virar a segunda coluna. 3, 1, 5. Tá? Então, ó, essa é a ideia da matriz transposta. Você pega a linha que ela tiver, ou as linhas, né, que ela tiver, e transforma em colunas. Essa é a nossa matriz M. Essa é a nossa matriz M transposta. É a transposta de M. Tudo bem? E nós também temos a matriz identidade. E nós sempre usamos a letrinha I para representar a matriz identidade, tá? Então, vou colocar aqui, ó, I de identidade. A matriz identidade, ela também é uma matriz sempre quadrada, tá? Eu vou fazer a identidade de ordem 2, tá? E aqui, ó, como é que vai ficar a matriz identidade de ordem 2? Aqui. Essa é a identidade de ordem 2. Qual a característica dela? Ela é uma matriz diagonal, tá? Você observa que ela tem valores não nulos, né? Ou seja, diferentes de zero, só aqui na sua diagonal principal. Então, ela é uma matriz diagonal. E os demais elementos dela são nulos, né? Ou seja, iguais a zero. Como essa é a identidade de ordem 2, e a gente escreve assim, ó, I2, identidade de ordem 2, ela vai ter duas linhas por duas colunas. Se eu quiser, por exemplo, a matriz identidade, colocar aqui embaixo, ó, a identidade de ordem 3, tá? Como é que ela vai ser? Ela vai ser assim, ó. Essa aqui
é a matriz identidade de ordem 3. E eu posso ter identidade de ordem 4, de ordem 5, enfim. Basta eu entender o que é uma matriz identidade. Os valores na diagonal principal são iguais a 1 e todos os demais valores são iguais a 0. Legal? E a ideia de matriz inversa, né? Eu vou precisar de um espaço aqui para explicar para vocês essa ideia de matriz inversa. Tá? Então vamos apagar aqui para a gente ganhar um espacinho. Pessoal, uma matriz inversa ela é definida da seguinte maneira. Tá? Imagina que eu tenha uma matriz A, certo? Eu sei que a propriedade da inversa é a seguinte: se eu pego A e multiplico pela inversa de A, que a gente escreve assim, ó, A elevado a menos 1, tá? Esse é o símbolo para a inversa de A. Eu vou encontrar a matriz identidade, certo? Ou seja, matriz inversa, pessoal, só vale para quê? Só vale para matrizes quadradas, né? Porque aqui, ó, nós temos uma matriz quadrada, certo? Então, essa aqui é a nossa definição, tá? Ó, é a nossa definição de matriz inversa. Então, eu tenho uma matriz original, ela multiplicada pela inversa dela tem que ser igual à matriz identidade. E para a gente entender isso, a gente primeiro vai ver depois como é que a gente faz para multiplicar matrizes, e aí a gente volta aqui para ver como é que a gente determina, né? Se eu tenho uma matriz A, sei lá, ó, né, A igual a 1, 5, 3, 0, por exemplo, como é que eu vou determinar a inversa de A? Ó, essa seria a nossa pergunta, tá? Como é que eu faria isso daqui? Belezinha? E aí, quando a gente aprender a multiplicar a matriz, porque aqui tá vendo, ó, esse símbolo é de multiplicação. A matriz A multiplicada pela sua inversa tem que ser igual à matriz identidade, tá? Nesse caso aqui, A multiplicada pela inversa de A vai ser a identidade de ordem 2, né? Porque a minha matriz aqui é uma matriz de ordem 2. Tá legal? Então, vamos continuar aqui. E aqui a gente vai ver uma aplicaçãozinha, né, da ideia de matrizes. Essa ideia que eu vou mostrar para vocês, pessoal, é muito usada na parte gráfica, né, na parte de animação aí, de informática, tá? Então, olha só, nós temos aqui a mesma figura em 3 pontos diferentes. E nós podemos o quê? Representar essa translação. O que é translação? Se você observar, eu peguei essa figura aqui, ó, se eu considerar ela a figura original, e eu andei com ela, né, com essa figura, eu dei alguns passos aqui, né, na horizontal e na vertical para tirar ela daqui e transferir ela para cá, certo? Ou mesmo, né, para transferir ela aqui para cima, eu também, né, ó, eu vim alguns passos nesse sentido e depois nesse sentido, ou seja, são movimentações horizontais ou verticais no nosso plano cartesiano. Como é que eu representaria isso daqui com matrizes, professor? Basta nós considerarmos esses pontos extremos aqui, ó. Aqui eu não tenho um pontinho, aqui, ó. Aqui eu tenho outro pontinho, aqui eu tenho outro ponto e aqui eu tenho outro ponto, que são os vértices desse losango amarelo que está aí, né? Como é que eu vou representar isso? Eu represento isso aqui dessa forma, ó. Eu vou chamar essa matriz de T, tá legal? Então, vou chamar a matriz de T e vou colocar aqui os pontos. Por exemplo, esse ponto aqui, que ponto é ele? Ó? Em x, menos 4 e menos 1. Então, aqui eu coloco menos 4 e menos 1, tá? Esse aqui, menos 5 e menos 3. Então, vem aqui, ó, menos 5 e menos 3. Tá vendo? Estou obedecendo a ordem do ponto, né? Primeiro o x, depois o y. Esse aqui, ó, ele vai ser menos 4 e menos 5, menos 4 e menos 5, e esse último ponto, menos 3 e menos 3. Menos 3 e menos 3. Essa é a matriz T,
T, que eu chamei de T, né? Certo? E aí nós temos aqui essa outra matriz, tá? Então vamos aqui, vamos mudar um pouco aqui as nossas cores. Vou chamar essa matriz de T2, tá? E nós vamos ter aqui, ó, os pontos dessa matriz. Quais serão? Serão aqui, ó, esse, né, ó, esse aqui e esse aqui, tá? Então aqui eu tenho 3 e menos 1, né? Vou colocar aqui, ó, 3 e menos 1. Aqui eu tenho 4 e menos 3. Então tem aqui, ó, 4 e menos 3, segundo ponto. Depois nós temos 5 e menos 1, 5 e menos 1. E nós temos aqui 4 e 1, né? O último pontinho ali é o 4 e o 1, tá? Eu fiz isso aqui porque a gente vai identificar um probleminha, né? Se observa que nessa minha figura original, eu comecei por qual ponto? Eu comecei por este ponto aqui, ó. Tá? Comecei aqui. E essa daqui eu comecei aonde? Eu comecei pelo ponto 3, comecei por esse aqui. Tá vendo? Se eu quero observar a translação dessa figura, pessoal, eu preciso manter essa ordem. Ah, eu comecei aqui por esse ponto, então aqui eu tenho que começar por esse também, tá? Então aqui eu já cometi um erro, porque depois quando a gente for observar a translação, a gente vai estar fazendo referência de pontos diferentes, tá? Então aqui, ó, se a minha primeira linha é esse pontinho aqui, o primeiro pontinho de cima, aqui a minha primeira linha também teria que ser o primeiro ponto. Por quê? Porque eu estou afirmando que esse losango é uma translação, é uma movimentação desse outro, tá? Então, esse aí foi o primeiro erro e a gente vai corrigir esse erro aqui agora, tá? Então, vamos lá. Agora, vamos fazer da forma correta a nossa matriz aqui, ó. Vamos lá, começando agora por esse ponto. 4 e 1, seguindo a mesma ordem, tá? Que eu fiz no outro. Agora, 3 e menos 1. Agora, 4 e menos 3. E 5 e menos 1. Agora sim, tá? Então, é só para a gente ter uma atenção aí a essa organização. E, por último, nós vamos ter esse outro losango aqui. Eu vou chamar de T2, tá? A matriz que representa ele. T3, na verdade, né? Que T2 já foi. E aí nós vamos ter aqui, vamos lá, começando pelo mesmo ponto, né? Ó, 8 e 1, 8 e 1, e aqui nós vamos ter agora, ó, 0 e 6, né? Ó, que é esse pontinho aqui, ó, tá? Esse pontinho será o ponto 0 e 6. Esse ponto aqui é o ponto quê? 1 e 4, 1 e 4. E esse ponto aqui será o ponto 2 e 6. 2 e 6. E se vocês observarem, eu fiz a troca aqui, né? Ó, 8 e 1. Não está errado? Por quê? Porque primeiro vem o meu x e só depois é que vem o meu y, né? Então aqui é 1 e 8, certo? Outra atenção que eu preciso ter aqui, ó. Esse ponto aqui em cima, tá? Ó, esse ponto aqui, ele é o ponto, ó, 1 e 8. Então é primeiro o x, tá? E depois o y. Então, ótimo. Tá observado aí, a gente agora mostrou como é que a gente representa uma figura geométrica, né? Através de matriz. Basta a gente pegar o quê? Esses vértices aqui. O que a gente consegue observar também? Olha só, vamos olhar uma referência interessante. Do menos 4 para chegar no 4, o que a gente fez? Concorda que é só somar 8? Teve um mais 8 aqui. Do menos 5 para chegar no 3, também não teve que somar 8? Menos 5 com mais 8 vai dar 3. Do menos 4 para o 4, ó,
8 de novo. Do menos 3 para o 5, também 8. Esse número com mais 8 vai, né, chegar no 5. Vamos observar o que aconteceu com os nossos y's agora, tá? Vamos tentar observar aqui o y. Do menos 1 para o 1, quanto é que a gente soma? 2, né? Menos 1 mais 2 é que vai dar 1. Do menos 3 para o menos 1, 2 também, né? Ó, mais 2. Do menos 5 para o menos 3, também 2, ó. Certo? Ó, se eu tenho, né? Se eu devo 5 e pago 2, ou seja, adiciono 2, eu fico devendo 3. Do menos 3 para o menos 1, também mais 2, certo? E aí, pessoal, nós temos uma matriz que a gente pode chamar ela de matriz de transformação linear, tá? Eu vou chamar, sei lá, ela aqui de P, que é essa matriz aqui, ó. É a matriz 8, 8, 8, 8, 2, 2, 2, 2. Certo? O que que significa, né? Que se eu pegar a matriz T e somar a matriz P, eu encontro a matriz T2, tá? Então, se eu pego a matriz T, vou colocar aqui outra cor, a matriz T mais a matriz P vai ser igual à matriz T2. E a gente consegue agora, né? A gente acaba de definir o quê? Como é que eu faço soma de matrizes, tá? Somar matriz é isso. Eu pego elemento a elemento e vou somando, ó. Menos 4 mais 8, tá vendo, ó? Esse aqui não é o meu A11, ó. No caso aqui T, né? T11, certo? Ou seja, o elemento da primeira linha, primeira coluna, com o meu, esse aqui, ó, com o meu P11, né? E aqui é P minúsculo, né? Então vamos fazer certinho para a gente não se confundir, tá? Então aqui é o meu P11, certo? Eu somando esses dois elementos correspondentes, né? Eu encontro quem? O T211, que é o elemento, né? Eu somei o elemento da primeira linha, primeira coluna, com o elemento da primeira linha, primeira coluna, e encontro no resultado o elemento da primeira linha, primeira coluna. Isso vale para todos os outros, sempre obedecendo essa correspondência, tá? E com esse fato, né? Eu consigo perceber o quê? Que eu só consigo somar matrizes, e isso vale para subtração também, tá? Se elas tiverem o quê? A mesma ordem de grandeza, tá? Então observa aqui, essa matriz T, qual é a ordem de grandeza dela? Ela tem 4 linhas, né, por 2 colunas, tá? A matriz P, qual é a ordem de grandeza dela? Ela também, ó, é 4 linhas por 2 colunas. E a matriz resultado, que é a T2, ela também é uma matriz de 4 linhas por 2 colunas. Observa, 4 por 2, 4 por 2 e 4 por 2. É por isso que eu consigo somar, né, essas duas matrizes, certo? Se eu, né, tentasse somar matrizes de ordem diferente, eu vou colocar um exemplo aqui só para a gente fechar essa nossa tela. Vamos imaginar que eu queira somar essas duas matrizes aqui, ó. Tá? Então, tem aqui essa matriz 1, 4, 5, 2, e eu quero somar ela com essa outra matriz aqui. 1, 7, 3, 1, menos 4 e 2. Impossível, né, pessoal? Porque, ó, esse aqui tem a referência aqui, ó. Esse aqui tem o referente aqui, que são os que eu iria somar, né? Ó. O 4 eu também consigo somar com 7. O 5 eu consigo somar com 3. Mas esse 2 eu vou somar com quem aqui, ó, que não tem elemento? Tá vendo, ó? Eu vou somar esse menos 4 aqui com quem aqui, se não tem elemento? Então, essa matriz ela é uma matriz 2 por 2. Essa matriz é uma matriz 3 por 2. Então, elas são de ordem, né, ordens diferentes, ordens de grandeza diferente.
Então, não consigo somar. Belezinha? Vamos para a nossa próxima tela. Uma outra coisa muito interessante que dá para a gente fazer com matrizes é ampliação e redução. Então, vamos pegar primeiro aqui o exemplo desse triângulo, né? Vamos representar ele com a ideia de matriz. Vamos lá. Vou chamar o triângulo de M, tá? A matriz, né, na verdade, de M. E vou representar aqui os extremos dela, tá? Vou começar aqui, ó. Que ponto é esse dela? É o ponto 10 e 10, tá? Então, aqui, 10 no X, 10 no Y, tá? E aqui, esse ponto aqui, ele vai ser o ponto 8 e 4. Então, aqui, ó, 8 e 4. E o último pontinho aqui, extremo do meu triângulo, vai ser o ponto 12 e 4. 12 e 4. Vamos imaginar, pessoal, que eu multiplique essa matriz. Eu agora quero isso daqui. Eu quero fazer a matriz M vezes 1/2. Tá? Ou seja, eu estou multiplicando a minha matriz por um número. Tá? Então, é possível fazer essa operação. Eu não consigo multiplicar uma matriz só por outra matriz. Eu consigo multiplicar a matriz por um número. Tá? Então, como é que eu multiplico a matriz por um número? É só eu pegar todos os elementos dessa matriz e multiplicar por esse número. Então, vamos lá. Ó. 1/2 vezes 10 fica 10 meios, né? 10 meios. 10 vezes 1/2, né? Também vai ficar 10 meios. Estou multiplicando todos os elementos da minha matriz por esse número, tá? Aí nós temos 8, né? 1/2 vezes 8 vai dar 8 meios. 4 vezes 1/2 também vai dar 4 meios. 12 vezes 1/2 vai dar 12 meios. E 4 vezes meio vai dar 4 meios. Observa que eu estou usando a regrinha de multiplicação de fração, né? Se você observar aqui, ó, 1/2 vezes 10 é o quê? É isso aqui, ó, 1/2 vezes 10. Como é que eu multiplico fração? É reto, aqui embaixo tem o 1, 1 vezes 10, 10, 2 vezes 1, 2, tá? Ó, 10 meios. Fiz isso para todos, tudo bem? Só que aqui dá para simplificar, né? E aí como é que a gente vai ficar? O nosso resultado final aqui, como toda fração é uma divisão, 10 dividido por 2 é 5, 10 dividido por 2, 5, 8 dividido por 2, 4, 4 dividido por 2, 2, 12 dividido por 2, 6 e 4 dividido por 2, 2. Então eu tenho essa minha nova matriz aqui, ó, que na verdade ela é metade, né, da matriz M original, que representa esse triângulo. Agora vamos colocar esses pontos aqui no plano, tá? Ó, 5 e 5, 4 e 2, 6 e 2. Tá? Então vamos fazer isso. Ó. O 5 e 5 ele estará aqui. Ó. Vamos aqui no plano cartesiano, né? O 5 e 5, ó, ele está aqui. Certo? O outro ponto é 4 e 2. Vamos aqui, ó. 4 e 2 está aqui. Ó. O outro vai ser 6 e 2. Ó. O 6 e 2 está aqui. Ó. O que a gente consegue observar aqui? Consegue observar que eu tenho um outro triângulo, né? E qual é a relação desse triângulo com o meu triângulo original? A relação dele com o meu triângulo original, pessoal, é que ele é exatamente metade, né? Eu multipliquei por 1/2, eu achei o quê? Metade do meu triângulo original. Tá vendo? Ó? Esse triângulo, a metade dele é esse. Como é que a gente pode confirmar que a metade é essa? Vamos calcular a área do triângulo. Como é que é a área do triângulo? Base vezes altura dividido por 2, né? Então vamos lá. A base aqui tá facinho da gente ver, né? Ó, a base aqui é 1, 2, 3, 4, né? Ó, do 12 até o 8 tem 4. Então a base é 4. Qual vai ser essa altura aqui, ó, desse meu triângulo? A altura, ó, tá indo aqui do 10 até o 4. Do 10 até o 4 nós temos 6. Então, a área desse triângulo vai ser o quê? Base 4 vezes altura 6 dividido por 2. 4 vezes 6, 24, né? 24 dividido por 2 é 12. Então, né, 12 unidades de área aí.
Agora vamos calcular para o nosso triângulozinho obtido pela multiplicação, né, da minha matriz por meio. Meio todos sabem que significa metade. Vamos ver o que aconteceu aqui. Vamos lá. Agora aqui nós temos, ó, a base aqui é 2, né? Ó. E a altura, quanto é que deu a nossa altura aqui? Ó? Tá indo do 5 até o 2, então são 3, né? E aí a gente vai calcular agora a área desse outro triângulozinho. Vamos lá. A área agora, né, do triângulo menor, né, vai ser o quê? Vai ser base vezes a altura dividido por 2. Então vamos lá. 2 vezes 3, 6 dividido por 2. Aqui, ó. 6 dividido por 2, quanto é que dá? Vai dar 3. Então aí o que a gente consegue observar? Que embora esses triângulos aqui eles tenham, a gente observa aqui o que? A relação entre as áreas, né? Qual é a relação entre as áreas? Quando eu multiplico por meio, tá vendo? Ó? Ou seja, eu quero a metade do meu triângulo original, o que aconteceu com a área do triângulo? Ela ficou reduzida em 1/4. O 3, né, ó, é a quarta parte, né? 3 é 1/4 de 12. Certo? O 3 ele é 1/4 de 12. Então você observa o quê? Que a gente conseguiu uma redução de 1/4 na nossa área. Ou seja, 1/4 é 1/2 ao quadrado, né? É 1/2 vezes 1/2. Então a gente percebeu que a nossa relação, a relação entre as áreas, né? E a relação entre os tamanhos? A relação entre os tamanhos a gente consegue observar usando semelhança de triângulo. Tá? Você observa aqui, ó. Olha esse lado aqui, ó. 4 dividido por 2. Não dá 2? Olha aqui, ó, a altura, né? A semelhança também pega a altura, ó. 6 dividido por 3. Também dá 2. Se você pegar aqui, ó, né, fizer um Pitágoras aqui e achar esse lado aqui que eu vou chamar de x e esse lado aqui que eu chamar de y, né? Você sabe o quê? Que x... né? Eu não vou fazer aqui não, porque eu vou precisar desse espaço depois. Você sabe que o x dividido pelo y também será igual a 2. Ou seja, esse triângulo é o dobro desse triângulo menor. Beleza? Então, esse foi um exemplo de redução de uma figura no plano. Basta eu multiplicar por meio e eu tenho metade. Se eu multiplicasse por 1/3, eu teria a terça parte. Ela é um triângulozinho menorzinho ainda, tá? E assim por diante. Agora vamos ver uma ampliação. Vamos tentar ver aqui uma ampliação. E para isso eu vou usar o exemplo desse quadradinho amarelo que nós estamos vendo aí no nosso plano cartesiano. Vamos pegar aqui os pontos, né? Os extremos do nosso quadrado amarelo. Então, onde é que estão? Vamos começar aqui, ó. 1 e menos 1, né? Ó, que é esse ponto aqui, tá? Deixa eu usar uma outra cor. Tá? Esse ponto aqui é o ponto 1 e menos 1. Então, vou chamar de novo de matriz M. Estou sem criatividade. Então, aqui, ó, 1 e menos 1, tá? Esse outro pontinho aqui, 1 e menos 2. 1 e menos 2. Esse outro pontinho aqui, 2 e menos 2. 2 e menos 2. E por último esse aqui, que é o 2 e menos 1. 2 e menos 1. Tá? Eu vou fechar aqui a minha matriz, tá? Olha aí, ó. Agora vamos imaginar que eu faça uma outra multiplicação. Só que agora eu não vou multiplicar por uma fração, não. Eu vou multiplicar, sei lá, por um número. Posso escolher, sei lá, o 3, tá? Vou multiplicar por 3. Então eu quero a matriz 3M. Como é que vai ficar? Como nós já vimos, basta eu multiplicar todos os elementos da matriz pelo número 3. E aí vai ficar 3 vezes 1, 3. 3 vezes menos 1, menos 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes menos 2, menos 6. 3 vezes 2, 6. 3 vezes menos 2, menos 6. 3 vezes 2, 6. E 3 vezes menos 1, menos 3, né? Vamos aqui. Menos 3. Então, nós temos aí, certo? A nossa matriz multiplicada por 3. Vamos fazer o mesmo exercício. Colocar esses pontos agora no nosso plano cartesiano. O 3 e o menos 3. Ó. O 3 e o menos 3 está aqui.
o 3 e o menos 6. O 3 e o menos 6 está aqui. Agora o 6 e o menos 6. Ó, 6 e menos 6 aqui. Agora o 6 e o menos 3. 6 e menos 3 aqui. Olha o que a gente conseguiu aqui. Ó. Um outro quadrado, certo? Só que como eu multipliquei por 3, esse meu quadrado ele tem 3 vezes o tamanho do meu quadrado original, certo? Ó, esse aqui era um quadrado, né, de lado 1, ó, aqui mede 1, aqui também mede 1. Esse aqui é um quadrado de lado 3, ó, 3, 3, certo? Então, uma representação geométrica das nossas matrizes aí, tá? E aqui um exemplo, né, de eu posso ampliar uma figura ou reduzir uma figura de acordo com o número que eu multiplico a minha matriz. Belezinha? Então vamos aqui à nossa próxima tela. Vamos aqui, ó, um exemplo também de translação, tá? Então olha só, eu tenho essa figura aqui, a matriz dela já está aqui, tá vendo? Ó? O ponto 1, 1, o ponto 1, 2, tá vendo? Ó? Então, todos esses extremos aqui, se você observar, ó, esse pontinho, os vértices, né, da minha figura, tá, ó, estão representados ali naquela matriz, tá? Ó, todos esses vértices aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Por isso que é uma matriz aqui com 6 linhas, tá? Estão representados aqui. E aí o que a gente faz aqui? Vamos imaginar que eu queira pegar essa figura e eu vou levar essa figura, sei lá, para qualquer outro lugar do meu plano, tá? Eu vou levar ela para cá, ó. Vou colocar ela aqui, por exemplo. Tá? Vou trazer ela aqui. Pronto. Tá aqui. E aí eu vou ter uma nova matriz que represente esses pontos, né? Esse aqui é só mesmo um reforço daquela ideia inicial, tá? Então aqui nós temos uma nova matriz, tá? Posso chamar essa matriz de M, tá? Então aqui, e aqui eu comecei, né, pelo ponto 1, 2 e fui dando essa volta aqui, né, no sentido horário, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui. Então, vamos aqui, ó. Começando aqui por este ponto, ó. Depois nesse, depois nesse, depois nesse, depois aqui e aqui, tá? E a gente fecha todos os vértices da nossa figura, tá? Então aqui, ó, vamos lá. Esse aqui é 5 e 7, né? Então, primeiro ponto, 5 e 7. Esse 5 e 8. 5 e 8. Depois esse aqui, ó, é o 7 e 8. 7 e 8. Agora esse daqui, 7 e 9. Aqui temos 7 e 9. Agora esse aqui, 8 e 9. 8 e 9. E por último, 8 e 7. 8 e 7. Então, vou até precisar aumentar aqui, né, o espaço aqui, ó. E aí nós temos a matriz M, que é a matriz que representa o quê? A translação dessa figura para essa, ou seja, a movimentação dessa figura para essa. Observe aqui, pessoal, que essa primeira coluna, ela representa uma movimentação horizontal. Por quê? Porque é no sentido do X, né? Ó, aqui nesse sentido do X, a gente tem o quê? Uma movimentação horizontal. Então, aqui nós temos movimentação horizontal aqui, tá? E a segunda coluna, ela vai representar para a gente o quê? Uma movimentação vertical, tá? Então, nós temos aqui uma movimentação vertical, ou seja, no sentido do eixo Y, beleza? Então, isso aqui precisa ficar claro. Aqui, movimentação horizontal, aqui, movimentação vertical. Quantas movimentações eu fiz, né? Se você observar, basta você pegar um ponto que você já sabe, ó. No X, vamos pegar um ponto aqui como exemplo, tá? Vamos pegar esse ponto. O que aconteceu com ele para ele vir parar aqui? Ó, se a gente pensar horizontalmente, ó, horizontalmente nós estávamos aqui, ó, no X valendo 1, né? Ó, e nós fomos para o X valendo quanto? Para o X valendo 5.
Do 1 para o 5 tem 4. Então, nós temos 4 movimentações horizontais, certo? E verticais, né? Agora vamos aqui, ó, né? Horizontais foram 4, ó. Do 1, né? Ó, que é o x desse ponto, nós fomos até o 5. Agora vamos observar as verticais. Vamos ver aqui, ó, ele saiu do 2, ó, vertical a gente olha no y, né? 2, e foi até onde? Até o 8. Então, do 2 até o 8, nós temos quanto? Nós temos 6, certo? Então, foram 6 movimentações verticais, certo? O mesmo nós poderíamos fazer com esse quadradinho aqui, né? Ó, quadradinho também. Já coloquei aqui, ó, os vértices, né? Aqui, ó, 1 e menos 1 é esse cara aqui, ó, esse ponto. 1 e menos 2 é esse aqui, ó. Depois 2 e menos 2, 2 menos 2 é esse. E por fim o 2 e o menos 1, tá, ó, uma representação matricial aqui também desse nosso quadradinho, tá? Se você quiser transladar ele para qualquer ponto aqui do meu plano cartesiano, você consegue, e aí você vai observar quantas movimentações horizontais e verticais você fez para isso. Tudo bem? E nós temos aí, né, pessoal, é importante lembrar que isso aqui, né, traz para a gente o quê? A regrinha para somar e subtrair matrizes, né? Elas precisam ter a mesma ordem e você soma ou subtrai os elementos correspondentes. Belezinha? Ótimo. Então aqui, ó. Agora nós vamos ver o quê? Multiplicação de matrizes, tá? Como é que eu faço para multiplicar matrizes? Para isso eu coloquei esse probleminha aí, ó. Né? Nós temos duas tabelas, tá? Que tem a pontuação dos times, né? Aqui na verdade eu tenho, na verdade não tenho a pontuação total. Eu tenho aqui o São Paulo, o Palmeiras, o Santos e o Corinthians. E a gente tem aqui quantos empates, vitórias e derrotas cada time teve, tá? Num campeonato qualquer. E aqui nós temos quanto vale a vitória, quanto vale o empate, quanto vale a derrota. Então a vitória vale 3 pontos, o empate vale 1 e a derrota vale nenhum ponto, tá? E eu quero o quê? Eu quero, olha só, observa a tabela abaixo e estabeleça, ou seja, ele quer a tabela que dê a pontuação final de cada time. Então, de acordo com isso aqui, né? Eu sei as vitórias, o empate e as derrotas. Eu quero a pontuação final de cada time. Então, eu quero, na verdade, uma outra tabela, né? Eu quero uma tabela que ela me dê, né, o nome de cada time, né? Então, eu quero, sei lá, São Paulo, Palmeiras, Santos e Corinthians. Então, eu quero uma tabela desse tipo aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, São Paulo, Palmeiras, Santos e Corinthians. E eu quero aqui a pontuação final, tá? Então, é esse tipo de tabela aqui que a gente quer construir. E se você observar, essa tabela, ela terá as linhas da minha primeira tabela e vai ter o quê? A coluna pontos da minha segunda tabela. Então, tem uma relação entre as linhas e a coluna para eu obter aqui o que eu quero. Qual é a maneira matricial, né, vamos dizer assim, da gente fazer isso? Vamos pegar aqui, ó, a nossa matriz, né? Então vamos representar aqui as nossas matrizes. A primeira matriz, vou colocar aqui que é essa daqui da quantidade de vitórias, empates e derrotas, tá? 7, 1, 0, 4, 3, 1, 4, 3, 1, 3, 3, 2, 3, 3, 2 e 1, 4, 3. E 1, 4, 3, tá? Então essa é a matriz aqui. E a outra matriz vai ser essa, que é a matriz que dá, né, o valor de cada empate, vitória ou derrota, tá? Então 3, 1, 0. Ótimo. Essa matriz aqui nós conseguimos perceber muito claramente que ela é uma matriz, né? Ó, quantas linhas? 1, 2, 3, 4 por colunas. 1, 2, 3 colunas, né? E essa matriz aqui era uma matriz de quantas linhas? Tem 1, 2, 3 linhas, tá? Por quantas colunas? Por apenas uma coluna. Então ela é uma matriz coluna. E vamos chegar ao que a gente quer.
Vamos multiplicar matricialmente. Como é que a gente multiplica matricialmente, pessoal? A gente multiplica assim, a gente pega... Lembra aqui o que eu queria na tabela? Eu quero as linhas dessa primeira matriz, né? E eu quero a coluna dessa, porque eu quero o quê? A pontuação final dos times. Os times aparecem aqui nessas linhas, né? E aqui, coluna pontos. Eu quero isso daqui, ó, que apareça essa configuração visual aqui. Os times nas linhas e os pontos na coluna. Então, a multiplicação de matriz ela é feita dessa maneira, tá? Então, quando a gente vai multiplicar a matriz, a gente multiplica linhas, tá? Ó, por colunas. Como que a gente faz isso? É o que a gente vai descobrir agora. Então, vamos lá. Eu vou pegar a primeira linha e vou multiplicar pelas colunas, tá? Então, vamos pegar aqui. Vou fazer dessa cor. Primeira linha não é o 7, 1, 0? Essa linha eu quero multiplicar por essa coluna. E para isso eu vou colocar essa linha aqui, ó, do lado dessa coluna. Como se eu fosse fazer uma matriz transposta, tá? Então eu pego aqui, ó, 7, 1 e 0. Certo? E aí eu vou multiplicar. Vou fazer a minha multiplicação. Como eu estou multiplicando, né, a primeira linha pela primeira coluna, tá? Primeira linha, primeira coluna, não é isso que eu estou multiplicando? Eu vou encontrar o elemento aqui, primeira linha, primeira coluna. Então, vamos lá. Eu multiplico todos e vou somando os resultados, tá? Ó, 7 vezes 3, 21. Tá? 1 vezes 1, 1. Então, mais 1. E 0 vezes 0, mais 0. Tá? Agora, multipliquei a primeira linha pela coluna. Vou fazer a mesma coisa com a segunda linha agora, tá? Para isso eu vou apagar esse que a gente fez e vou colocar agora a segunda linha, que é 4, 3, 1, tá? Então vamos colocar aqui, ó, 4, 3, 1. E vou seguir com a multiplicação, vamos lá, ó. 4 vezes 3, 12. Observa o que eu estou fazendo agora, né? Eu estou multiplicando a segunda linha, né? Ó, a linha 2, segunda linha, pela primeira coluna. Nesse caso aqui só tem a coluna 1. Então eu vou obter agora o quê? O elemento da segunda linha, primeira coluna. Então aqui é a segunda linha, tá? E primeira coluna. Vamos lá. 4 vezes 3, 12, tá? 4 vezes 3, 12. 3 vezes 1, 3. Então vou somar com 3. E 1 vezes 0, 0. Certo? 0 aqui está aparecendo um 6, né? 0. Vamos, agora multipliquei, tá? A segunda linha. Vou multiplicar a terceira linha. Então, vamos apagar essa e vamos colocar aqui agora a terceira linha. Terceira linha é 3, 3, 2, né? Então, vamos aqui, ó. 3, 3, 2. Agora, estou multiplicando, né? Ó, a terceira linha pela primeira coluna. Então, eu vou obter o elemento da terceira linha, primeira coluna. Beleza? Então, vamos lá. 3 vezes 3, 9, mais 3 vezes 1, 3, e 2 vezes 0, 0. Então, mais 0. Então, vamos lá. Multiplicar agora a quarta linha. A quarta linha é 1, 4, 3. Então, vou colocar aqui, ó, 1, 4, 3. E vamos fazer a nossa multiplicação. 1 vezes 3, 3. 4 vezes 1, 4. E 3 vezes 0, 0, né? Lembrando de somar esses resultados. Então, o resultado da multiplicação das duas matrizes vai ser 21 mais 1 mais 0, 22. 12 mais 3, né? 15. 9 mais 3 com 0 vai dar 12. E 3 mais 4, 7. Então, esse é o resultado da matriz. Como eu multipliquei essas linhas por essa coluna, eu tenho exatamente essa configuração, que é a configuração que eu precisava, né? Ó, se eu voltar aqui na minha tabela, eu vou ter o São Paulo com um total de 22 pontos, o Palmeiras com um total de 15 pontos, o Santos com um total de 12 pontos e o Corinthians com um total de 7 pontos, né? Uma tabela bem realista, inclusive, né, pessoal? Você observa aí, né? São Paulo em primeiro lugar, é bem condizente com a realidade, e o Corinthians lá, né, na lanterninha, que expressa bastante aí a nossa vida real, né? Times campeões e tal, né? Então,
É assim. O que a gente precisa guardar é multiplicação de linhas por colunas é a forma que a gente multiplica matrizes, tá? É óbvio, eu poderia fazer isso aqui de uma maneira bem mais fácil, né? Eu sei que a vitória vale 3, 7 vezes 3, né? Eu sei que o empate vale 1, 1 vezes 1. A derrota vale 0, 0 vezes 0, né? Mas esse exemplo ele leva a gente a entender melhor como fazer a multiplicação de uma matriz pela outra, tá? E existe uma condição, né? Assim como para somar e subtrair, as matrizes têm que ser da mesma ordem, ou seja, 2 linhas por 2 colunas, 3 linhas, 3 colunas e assim por diante. Para eu conseguir multiplicar matrizes, pessoal, o número de colunas da primeira matriz precisa ser igual ao número de linhas da segunda, tá vendo? Isso aqui, ó, tem que ser igual. O número de colunas da primeira igual ao número de linhas da segunda. E um outro detalhe interessante da gente observar é o que? A matriz que a gente formou aqui, né? A nossa matriz resultado, ela não é uma matriz 4 por 1. Tá vendo? Ó? 4 por 1. Isso também sempre vai acontecer na multiplicação de matrizes, tá? Então, as condições, a condição é essa, ó. Número de colunas da primeira igual ao número de linhas da segunda, e a matriz resultado terá esse formato aqui, ó, né? O número de linhas da primeira pelo número de colunas da segunda, tá? 4 por 1 nesse nosso exemplo. Belezinha? Se você tentar multiplicar matrizes que não obedeçam a essa ordem, pessoal, por exemplo, vamos imaginar que aqui eu tivesse mais uma linha. Quando eu fosse colocar os elementos aqui, eu ia pôr um aqui, ó. Ele ia sobrar, né? Não ia ter ninguém para multiplicar ele, tá? Então esse seria o problema, por isso que não dá para multiplicar. Então vamos à nossa próxima telinha, que é uma outra aplicação de matriz. Eu peguei essa foto aí para a gente entender como é que funciona essa questão das imagens, né? Ó, essa foto ela não está em boa resolução, que ela destaca exatamente aquilo que eu quero destacar nela, que é uma coisinha que a gente chama de pixel, né? Tenho certeza que vocês já ouviram falar em pixel, certo? Então, né, a gente escreve assim, né? Ó, pixel. O que é pixel numa imagem? Vocês estão vendo que estão destacados os quadradinhos que formam essa imagem, pessoal? Por quê? Porque a resolução dela é uma resolução ruim. Tá? Essa é uma imagem de resolução ruim. Por quê? Porque eu consigo perceber os quadradinhos que formam a minha figura. Cada quadradinho desse, a gente chama de pixel, certo? Então, a gente tem aí a resolução ruim porque eu estou enxergando os pixels que formam essa imagem. E por que eu estou enxergando? Porque na minha imagem eu dividi ela em linhas e colunas, só que eu não dividi o suficiente, que é o que a gente chama de resolução. Vamos aqui tentar exemplificar para vocês isso. Imaginem que eu tenha essa situação aqui, ó. Eu venho, né? Imagina que é uma foto, eu divido ela aqui. Olha como eu estou percebendo os quadrados aí, os pixels. Agora vamos imaginar que eu tenha a mesma foto e eu vou dividir ela assim, ó. Tá? Eu vou dividir ela um pouco mais do que a anterior. Você está vendo como os pixels eles ficaram menores? E se eu fizer uma nova divisão aqui, né? Eu vou tentar fazer aqui, ó, uma nova divisão. Os meus pixels eles vão ficar menores ainda, ó. Olha só, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? E quanto mais divisões eu fizer, menores serão esses quadradinhos que na foto aqui a gente consegue ver tão evidentes. E quando esses quadradinhos eles são tão pequenos que o meu olho não consegue captar, eu tenho uma imagem muito mais nítida, tá? Eu tenho uma foto ou uma imagem, né? Enfim, com uma resolução muito melhor, tá? A resolução dessa minha primeira imagem aqui, ó, a resolução aqui, qual é a resolução? É 2 por 2, certo? É uma resolução 2 por 2. Já essa daqui, ó, se eu for contar aqui, quantas linhas tem, quantas colunas, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 linhas por
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 por 8. Você vê? A resolução dessa é melhor que essa. Que é a mesma ideia de resolução quando você vai comprar qualquer aparelho eletrônico aí que trabalhe com imagem, né? Ou uma máquina de fotografia, né? E aí você tem, ou uma câmera de celular, por exemplo, né? Que você tem a resolução. É isso que significa resolução. Qual é o tamanho do meu pixel? Ou seja, quantos pixels eu tenho em cada pedacinho da minha imagem, tá? E aí, quanto maior esse número, significa o quê? Que eu dividi em muito mais pedaços aqui, de modo que esses quadrinhos eu praticamente não os perceba, certo? E aí, quando eu não percebo os quadradinhos, igual aqui, ó, olha como está evidente aqui, né? Ó, o quadrinho aqui, ó, os quadradinhos, tá vendo? Aqui também, ó. Quando eu não percebo esses quadradinhos, significa o quê? Que a minha imagem ela tem uma excelente resolução, tá? Ela tem uma resolução muito boa, tá legal? E isso aqui, pessoal, também é uma matriz. As ideias de matrizes, elas também, né, elas abarcam, né, a questão imagética aí das imagens, tá? O computador que você está olhando, toda a tela de um computador, pessoal, na verdade é uma grande matriz com um monte de pixels, né, que estão brilhando ou não, né, de uma cor ou de outra, tá? Então essa aí é a ideia, tá, de matrizes aplicada a imagens, beleza? Vamos agora fazer alguns exercícios para a gente reforçar essas ideias discutidas aí. Então, olha só. Aqui ele me dá duas matrizes. Pessoal, eu posso representar matrizes basicamente dessas duas formas, tá? Eu gosto mais de colchetes, mas também posso colocar os elementos entre parênteses aqui, tá? Então, eu posso ter tanto os colchetes, né? Que são aquelas duas, né? Essas duas, tá? Essas duas figurinhas aqui, ó. Isso é o colchete abrindo e fechando para representar os elementos da matriz, né? Representar a matriz. Ou também, assim, entre parênteses, como está feito aqui. Tá legal? E olha o que ele quer aqui no item A. Ele quer que eu pegue a matriz A e some com a B transposta. Então vamos fazer aqui a resolução do item A. Como é que eu faço isso? Eu vou pegar a matriz A, eu já vou colocar ela aqui, tá? 7 menos 3 menos 1 e 5. E eu vou somar ela com a B transposta. Lembra o que é transposta? Eu pego as linhas e transformo em colunas. Então aqui a primeira linha aqui é 4, 1, vai virar a primeira coluna aqui, ó. A segunda linha que é menos 2 e 3, vai virar a segunda coluna, tá? Então essa daqui é o que nós chamamos de B transposta. E essa daqui é a A. É o que ele quer, A mais B transposta. Então agora é só somar, né? Elemento a elemento. Aqui, ó. 7 mais 4 vai dar 11. Menos 3. Observa aqui, ó. Menos 3, ó, mais menos 2. Ó. Quando esse mais encontra com esse menos, você faz a regrinha de sinal, né? Então fica, na verdade, o quê? Fica menos 3 menos 2. Então, se eu devo 3 e devo 2, eu devo 5, né? Então dá menos 5. Agora aqui, ó, menos 1 mais 1. Ou seja, devo 1, pago 1. Tá? Observe que eu estou sempre somando os elementos correspondentes, né? Esse é o correspondente desse. Menos 1 mais 1 vai dar o quê? Vai dar 0, né? E por fim, 5 mais 3, 8. Pronto, ó. Primeiro exercício, item A, resolvido. Vamos ao item B de bola. O B ele só quer o A, a matriz A, menos a matriz B. Então, tranquilinho de fazer, ó. Vamos aqui, ó. A matriz A, 7 menos 3 menos 1 e 5, menos a matriz B, que é 4, 1, menos 2 e 3. Vamos ver aqui quanto é que vai dar isso. Ok, ó, 7 menos 4, 3. Menos 3, menos 1, ou seja, devo 3, devo 1, devo 4. Menos 4. Menos 1, observa aqui de novo, ó, sinal encontrando, né? Ó, eu tenho que fazer esse com esse, tá? Ó. Aqui eu tenho menos 1, menos, tá vendo? Ó? Menos o menos 2, só que menos com menos é mais. Então fica menos 1 mais 2. Ou seja, se eu devo 1 e pago 2, eu recebo o quê? 1 de troco, e o troco é positivo. Então vai dar 1.
E aqui 5 menos 3, que é 2. Tá? Resolvido aí o item B. E agora vamos fazer uma multiplicação também, que é para não perder o costume. Vamos aqui, o item C. Vamos multiplicar as nossas duas matrizes. Então, vamos aqui. 7 menos 3 menos 1, 5. Eu quero multiplicar, né, por 4, 1, menos 2 e 3. Lembrando, né, multiplicação não é linha multiplicado por coluna. Então, vou colocar aqui a primeira linha. 7 e menos 3. Para eu multiplicar, tá? Então, vamos lá. Observe que eu estou multiplicando quem? A primeira linha, a primeira coluna. Então, vai ser o elemento da primeira linha, a primeira coluna aqui, tá? Então, aqui, ó, 7 vezes 4, 28. Tá? Menos 3 vezes menos 2 vai ficar mais 6. Então, 28 mais 6 aqui. Agora, multipliquei pela primeira coluna. Como tem duas colunas, eu vou multiplicar agora pela segunda coluna. Se eu multiplico a primeira linha pela segunda coluna, eu vou obter o elemento da primeira linha, só que da segunda coluna aqui, tá? Então, vamos lá. 7 vezes 1, 7. Menos 3 vezes menos 3, menos 9. Então, fica 7 menos 9, tá? Pronto, ó, multipliquei a primeira linha pelas duas colunas. O que eu faço agora? Agora eu vou buscar a outra linha, né? Então, vou colocar agora aqui a segunda linha, que é menos 1 e 5. Então, aqui, ó, menos 1 e 5. Então, agora eu vou multiplicar essa linha. Como estou multiplicando a segunda linha, eu vou obter elementos da segunda linha. Vou multiplicar pela primeira coluna, então vai ser segunda linha, primeira coluna. Ou seja, aqui, ó. Tá? Então, vamos lá. Menos 1 vezes 4, menos 4. 5 vezes menos 2, menos 10. Então, fica menos 4, menos 10, multiplicando pela primeira coluna. Agora, pela segunda coluna. Aqui, ó. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. E 5 vezes 3 dá 15. Positivo, né? Então, mais 15. Qual vai ser o resultado da nossa multiplicação? Vai ser, ó, 28 com 6 dá 34, né? 7 menos 9 dá menos 2. Fecho aqui, né? Menos 4 menos 10 é menos 14. E menos 1 com 15 é 14 positivo. Tá? Então, aqui, ó, 34 menos 2 menos 14, 14. Esse é o resultado da multiplicação das duas matrizes, como ele pede. E a gente finaliza os 3 exercícios, só como um exemplo de fixação mesmo, para vocês terem aí, né, uma aplicaçãozinha da técnica. Beleza? Vamos ao nosso próximo exercício. Olha só. Pessoal, determine a matriz A 2 por 3. Então, é uma matriz A, duas linhas por 3 colunas, onde A e J, observe aqui, ó, o A minúsculo é o elemento da matriz. Esse I e esse J, pessoal, observa aqui, ó, o I está no lugar da linha e o J na coluna, né? Esse I sempre vai indicar a linha, tá? E esse J sempre vai indicar a coluna. O que ele está dizendo aqui? Determine a matriz A, duas linhas por 3 colunas, onde cada elemento dessa matriz, cada elemento genérico dessa matriz, será igual I mais J, ou seja, a soma da linha com a coluna, do indicador de linha com o indicador de coluna. Se esse indicador de linha for menor que o indicador de coluna, ou, né, o elemento será 2i menos j, se o indicador de linha for igual ao indicador de coluna, e o elemento vai ser o i menos o j se o indicador de linha for maior que o indicador de coluna. Nossa, professor, que confusão, não estou entendendo nada. Vai ficar muito fácil agora entender. Vamos lá. Vamos fazer essa matriz aqui genérica, né? Eu não sei que matriz é essa, mas sei que ela tem duas linhas e 3 colunas. Então, vou representar aqui a matriz A, tá? Ó. Essa é a matriz A. Eu não sei quais são os elementos, mas eu sei que ela tem duas linhas e 3 colunas. Então, aqui eu tenho o elemento da primeira linha, primeira coluna, o elemento da primeira linha, segunda coluna, e o elemento da primeira linha, terceira coluna. Tá? Vai até a coluna 3, né? E como tem duas linhas, vou montar aqui a segunda linha agora. Aqui vai ser o elemento da segunda linha, primeira coluna, o elemento da segunda linha, segunda coluna, e o elemento da segunda linha, terceira coluna. Pronto. Essa é a cara da minha matriz. Como é que eu vou determinar cada elemento dela? Eu vou ter que ler essa regrinha. Ó.
cada elemento da minha matriz, aqui, ó, cada elemento, tá vendo o A minúsculo, será igual à soma do I com o J, ou seja, por exemplo, aqui, ó, quem é o I? O I é 1. Quem é o J? O J também é 1. Quem é o I aqui? 1. Quem é o J? 2. Quem é o I aqui? 1. Quem é o J? 3. Quem é o I aqui? 2. Quem é o J? 1. Tá vendo? O I é a linha, o J é a coluna. Então, como é que eu vou fazer isso? O elemento vai ser essa conta aqui, ó, I mais J, se o I for menor que o J. Então, eu só vou aplicar essa conta para os casos em que o indicador de linha é menor que o indicador de coluna. Onde é que isso acontece? Indicador de linha menor que o indicador de coluna. Aqui, por exemplo. Ó, o 1 não é menor que o 3? Linha menor que coluna. Aqui também, ó. O 2 é menor que o 3. Aqui também, ó. O 1 é menor que o 2. Nos outros, não. Aqui é igual e aqui o indicador de linha é maior, né? O 2 é maior que o 1. Então, para esses três casos, que fórmula que eu vou aplicar? Essa primeira, o I mais o J. Então, vamos fazer isso. Então, aqui, ó, I mais J. O I aqui é 1, o J é 2. Então, aqui vai ser 1 mais 2. Aqui, 1 mais 3. 1 mais 3. E aqui, 2 mais 3. 2 mais 3, tá vendo? Somei a linha com a coluna. Para que casos? Casos em que o indicador de linha é menor que o indicador de coluna, tá? Agora vamos ver o segundo caso aqui. O segundo caso é essa conta, 2 vezes o indicador de linha menos o indicador de coluna. Se o I for igual a J. Então, essa conta eu só vou fazer se o I for igual a J. Onde é que o I é igual ao J? Aqui, ó. Nesse caso e nesse caso aqui, ó. O I e o J são iguais, ó. 1 é igual a 1, 2 é igual a 2. Então, para esses dois casos, a conta que eu vou fazer é 2 vezes o indicador de linha menos o indicador de coluna. Como eles são iguais, aqui, ó, eu vou ter 2 vezes 1 menos 1. E aqui, né, próximo elemento, eu vou ter 2 vezes 2 menos 2. 2 vezes o indicador de linha menos o indicador de coluna. 2 vezes o indicador de linha menos o indicador de coluna. Tá? E, por fim, nós vamos ao próximo caso, que é cada elemento será igual a I menos J. Em que caso? Quando o I for maior que o J. Quando o primeiro número ali for maior que o segundo, né? O 2 é maior que o 1. O indicador de linha é maior que o indicador de coluna. Então, para esse caso, a regra será essa daqui. Então, vamos fazer a conta. Ó. I menos J. O I é 2, o J é 1. Então, é 2 menos 1. Só fazendo as contas, né? 2 vezes 1, 2. 2 menos 1, 1. 1 mais 2 é 3. 1 mais 3 é 4. 2 menos 1 é 1. 2 vezes 2, 4. 4 menos 2 é 2. E 2 mais 3, 5. Tá vendo? Nós basicamente fizemos o que aqui, pessoal? Uma tradução, né? Nós fizemos uma tradução. Nós tínhamos uma matriz escrita dessa forma, tá? Ó, e agora nós temos a matriz escrita dessa forma, tá? Então, nós apenas traduzimos uma linguagem, né? Isso aqui também é uma forma de escrever matrizes. E a gente traduziu essa linguagem para essa linguagem aqui abaixo, tá? Óbvio que interpretando o problema, né? Entendendo aí o que cada letrinha dessa significa. Tudo bem? E nós temos aqui a nossa matriz A, né? Nós temos a nossa matriz aqui, que é a matriz A, 2 linhas por 3 colunas, como era o pedido no exercício, tá? Desde o início. Belezinha? Então vamos aqui à nossa próxima tela. Nós temos mais um exercício aqui, ó. E ele pede para a gente determinar a incógnita. Ah, professor, como assim determinar a incógnita? Determinar a incógnita. Incógnita é o quê? São essas letras aqui que são desconhecidas. No caso aqui nós temos o X, temos o Y e o Z. E nós temos que determinar, né, essas incógnitas. Qual é a condição? Se ele está me dizendo que essa matriz tem que ser igual a essa,
Então, eu preciso descobrir que número que eu coloco aqui nesse x para que essa conta aqui, ó, seja igual a 4, né? Que é o elemento correspondente. Duas matrizes são iguais quando? Quando cada elemento correspondente é igual, né? Então, aqui, ó, né? Esse elemento que é o meu primeira linha, primeira coluna, tem que ser igual primeira linha, primeira coluna. Esse que é o primeira linha, segunda coluna, tem que ser igual a esse. Esse que é o segunda linha, primeira coluna, tem que ser igual a segunda linha, primeira coluna desse daqui, e assim por diante, tá? Então, duas matrizes são iguais quando elas têm a mesma ordem, né? Ó, essa é 2 por 2, essa também é 2 por 2, e os seus elementos correspondentes são iguais. Tá? Então, aqui nós temos um exercício, pessoal, que é um exercício de equação, beleza? Aqui, por exemplo, ó, eu quero que o x ao quadrado menos 5x mais 4 seja igual a quem? A 4. Eu quero que o z sobre 2 mais 4 seja igual a 1. Tá vendo? Esse igual a esse. Eu quero que o 2y mais 4 seja igual a 18. E eu quero que o x menos 3 seja igual a 3 aqui também. Então, vamos lá. Aqui é uma equaçãozinha do segundo grau, né? Vou pegar esse 4, passar ele para cá. Aí vai ficar 4. Esse 4 passando para antes do igual, fica 4 menos 4 vai dar 0. Tá? Então, vai ficar assim, ó, x ao quadrado menos 5x igual a 0. Tá? Porque esse 4 aqui cancelou, né, ó, com esse. Tá? Aqui, pessoal, você pode aplicar Bhaskara, tá? Você pode fazer da maneira que você achar melhor. Nesse caso, como ela é incompleta, eu não vou aplicar Bhaskara, tá? Eu vou colocar aqui, ó, o x em evidência. Vamos escrever aqui o x que multiplica x ao quadrado. Entra um x para cá. 5x, se eu divido por x, sobra só o 5, tá? Então, ó, x ao quadrado dividido por esse x, fica um x só aqui. Menos 5x dividido por x, o x vai cancelar, sobra só o menos 5. Isso aqui igual a zero. Se você fizer a distributiva, ó, x vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 5, menos 5x. Eu só escrevi essa expressão de uma forma diferente. E aqui o que nós temos? Nós temos a multiplicação desse termo por esse termo que tem que dar zero. Quando é que a multiplicação de dois termos dá zero? Um deles tem que ser zero, né? Então aqui eu sei que o x tem que ser zero. Se o x for zero, zero vezes qualquer coisa aqui vai dar zero. Ou então, né? Ou então, o x menos 5 tem que ser zero. E daqui a gente tira que o x é igual, 5 passa para lá, positivo. Pronto, ó, né? Se você aplicasse Bhaskara, você encontraria x igual a 0 e x igual a 5. Beleza? Ok. Então, x pode ser o quê? Esses dois valores. Agora, vamos à nossa segunda equação aqui. Segunda equação. A equação do primeiro grau, né? Não tem nada ao quadrado, então é simplesinha. Vou pegar esse 4 e passar para cá. Fica z sobre 2 é igual a 1. E o 4 passa para lá, menos 4. Então, fica z sobre 2 é igual a 1 menos 4 é menos 3. Esse 2 não está dividindo? Fração é divisão. Z dividido por 2. Então, para passar ele para o outro lado do igual, vai ficar multiplicando. Menos 3 vezes 2. Então, o z, ele é quem? Ele é menos 6. Certo? Descobri a outra incógnita. Próximo aqui. Equaçãozinha do primeiro grau também. Aqui, ó. 2y igual a 18. 4 passa para lá. Menos 4. Então, o 2x ele vai ser 18 menos 4 é 14. O 2x é 2 vezes x. Então, eu quero passar esse 2 para o outro lado. Fica 14 dividido por 2. Então, x vai ser igual a 7. Observe, né, pessoal? Uma equação está resolvida quando a letra dela está sozinha, tá? Ó, a letra ficou sozinha, ela está resolvida. É por isso que a gente vai passando todos os números para o outro lado. Com o intuito de quê? De deixar essa letra sozinha. Beleza? Então, a gente vai usando as regrinhas para ir deixando a nossa letra sozinha para a gente descobrir o valor dela, tá? E a nossa última equação ali, né? Que parece ser a equação mais simplesinha, é x igual a 3. Esse menos 3 vai passar para o outro lado, né? Mais 3. Então, x ele vai ser igual a 6, certo? Então, temos aí
descobrimos, né, todas as incógnitas, tá? E nós temos que dar atenção a um problema aqui que a gente tem agora. Ó. Pessoal, se o x igual a 0, o x igual a 5. Se o x for 0 ou o x for 5, ó, foi essa primeira equação aqui, eu tenho, se ele for 0, aqui fica 0 menos 5, né? Vou colocar aqui, ó, vou substituir, tá? Só porque a gente precisa dessa discussão aqui. Ó. Tá? Eu vou pegar aqui no x, eu vou substituir pelos valores que eu encontrei, tá bom? Só para a gente conseguir entender aí. Vamos lá, se o x for 0, fica 0 ao quadrado menos 5 vezes 0 mais 4. Isso aqui vai dar 4, que é o que a gente queria mesmo, né? Ó, 4, tá? Agora, se o x for 5, fica 5 ao quadrado menos 5 vezes 5, tá vendo? No lugar do x eu estou pondo 5, tá? Mais 4, ó. 5 ao quadrado é 25. 5 vezes 5 é 25. 25 menos 25, 0. 0 com mais 4 dá 4. Então, de fato, né, eu tenho dois valores que fazem isso daqui ser igual a 4. Então, satisfaz. Só que, se eu for, ó, a mesma incógnita, se eu colocar aqui o 0, fica menos 3, ó, não fica igual a 3. Se eu colocar o 5, 5 menos 3 fica 2. Também não dá igual a 3. Tá vendo? Ou seja, como é a mesma incógnita, ela teria que satisfazer aqui e aqui. Como ela não satisfaz, pessoal, nós não temos possibilidade para que essas duas matrizes sejam iguais, tá? Se aqui eu tivesse encontrado, né, ó, nessa equação, eu tivesse encontrado x igual a 0, ou, sei lá, se eu encontrasse x igual a 5, tá? Se eu tivesse encontrado na resolução dessa equação, se eu encontrasse x igual a 0, eu ia dispensar o 5. Se eu encontrasse x igual a 5, eu ia dispensar aqui o 0, tá? Que ia ser uma solução única. E nesse caso, eu encontrei valores totalmente diferentes. Então, se eu ponho 0 aqui, não vai dar 3. Se eu ponho o 5 aqui, não vai dar 3, então ele não me serve. Porque o único valor que vai fazer isso daqui dar 3 é o 6. Como o 6 ele não satisfaz, né? Se eu colocar o 6 nessa outra, não vai fazer isso aqui dar 4. Então, você observa que eu nunca vou ter a situação em que essas duas matrizes sejam iguais. Tá? Então, as únicas respostas aqui válidas seriam, né, no caso, essas duas aqui. Belezinha? Então, vamos ao nosso próximo exercício. Olha aí, ó. Olha o que nós temos. Vou ler aqui para vocês. Na confecção de 3 modelos de camisa, ou seja, modelos A, B e C, são usados botões grandes, do tamanho G, né, e botões pequenos, tamanho P. O número de botões por modelo, ou seja, a quantidade de botões que eu uso em cada modelo, é dado pela tabela. Então, aqui, ó, camisa A, camisa B e camisa C. Na camisa A, eu uso 3 botões pequenos e 6 botões grandes. Na camisa B, 1 botão pequeno, 5 grandes. E na camisa C, 3 botões pequenos e 5 grandes. Tá bom? Então, essa é a ideia. E aí, vamos continuar lendo aqui. O número de camisas fabricadas de cada modelo nos meses de maio e junho é dado pela tabela. Então, aqui, ó, camisas do tipo A, do tipo B e do tipo C fabricadas em maio e em junho. Então, em maio, eu fabriquei 100 camisas do tipo A, 40 do tipo B e 40 do tipo C. E em junho, eu fabriquei 70 camisas A, 110 camisas B e 70 camisas C. Vamos ver o que o problema pede para a gente. Ó. Nessas condições, obtenha a tabela que dá o total de botões usados em maio e junho. Ele quer uma tabela, pessoal, que nos dê, ó, o total de botões, que é essa linha aqui, ó, né, que dá para a gente a quantidade de botões em cada camisa. Ele quer isso em maio e junho. Observa, ó, ele quer relacionar essa linha com essa coluna. Então, é uma multiplicação de matrizes, não é? Ó? É análogo ao problema que nós fizemos lá dos times de futebol. Tá? Então, o que a gente vai fazer é o quê? Eu quero multiplicar essas linhas por essas duas colunas, porque aí eu vou ter o que eu quero. Né? O que eu quero? Eu quero botões
do tamanho P e do tamanho G nos meses de maio e junho. É isso aqui que eu estou querendo. Belezinha? Então vamos fazer essa multiplicação aqui. Então, vamos lá. Primeira matriz, 3, 1, 3, 6, 5, 5, 6, 5, 5. Eu quero multiplicar ela pela outra, que é 100, 70, 40, 110 aqui, e aqui 40, e aqui 70. Beleza? Então, vou multiplicar. Se eu quiser verificar se dá para fazer a multiplicação, né? É só eu olhar aqui, ó. Essa matriz é uma matriz do quê? 2 linhas por 3 colunas. Essa daqui tem o quê? Essa tem 3 linhas por 2 colunas. Dá para multiplicar, né? Ó. O número de colunas dessa é igual ao número de linhas dessa. Tá? Então, a gente consegue fazer a multiplicação normalmente. Vamos proceder com a nossa multiplicação, então. Vai, primeira linha aqui, ó. Vou colocar ela aqui para multiplicar ela pela coluna. 3, 1, 3, tá? Então, vamos lá. Como é que vai ficar aqui? Vamos lá. Aqui, ó. 3 vezes 100, 300. 1 vezes 40, 40. Então, mais 40, tá? E 3 vezes 40, 120. Mais 120. Beleza? Então, multipliquei a primeira coluna. Primeira linha, primeira coluna. Elemento aqui da primeira linha, primeira coluna. Agora vai a primeira linha pela segunda coluna. Então vai ser o elemento da primeira linha, segunda coluna. Vamos lá. 3 vezes os 70 dá 210, né? 1 vezes 110, 110. Então mais 110. E aqui 3 vezes os 70 vai dar 210. Então mais 210 aqui. Beleza. Multipliquei a minha primeira linha pelas duas colunas. Agora eu vou fazer o quê? Vou pegar minha segunda linha, 6, 5, 5. E vou multiplicar pelas duas colunas. Vamos lá. Estou multiplicando a segunda linha, vou ter elementos da segunda linha aqui. Tá bom? Vamos lá. 6 vezes 100 vai dar 600. 600. 5 vezes 40 vai ficar mais 200. E 5 vezes 40 mais 200. Então aqui, legal. Agora pela segunda linha, né? Aqui, ó, segunda linha multiplicado por segunda linha, por segunda coluna, vai dar o elemento segunda linha, segunda coluna que estará aqui. Então, vamos lá. 6 vezes 70 dá 420. 5 vezes 110 dá 550. Então, mais 550. E 5 vezes 70 dá mais 350. Somando, né? Somando isso daqui, a gente vai ter... Vou colocar aqui a matriz, tá? Uma apagadinha nesse pedaço aqui. Tá? Só para a gente entender o objetivo. E aqui eu vou colocar os resultados. Vamos ver aqui. O primeiro. 300 com 40, 340, né? 340 com 120, quanto é que vai dar? Para ficar até mais fácil, né? Ó, 120 com 40 não dá 160? 160. Com 320, 460, certo? Agora aqui, ó, 210 com 210 dá 420. 420 com 100 dá 520. Com mais 10, 530. Aqui vai ser o 530. Aqui, ó, 200 com 200 dá 400, com 600, 1000. Aqui vai ser 1000. Aqui nós temos, ó, até separar a corzinha aqui, né? Ó, nós temos aqui, ó, pegar só o 500, tá? Ó, 500 com 300 dá 800. Aí aqui 50 com 50 dá 100. 800 com 100 dá 900, né? Aí 900 com 400 dá 1.300. Com mais 20, 1.320. Então nós temos aqui, ó, 1.320. Como o que nós multiplicamos foi o quê? Nós multiplicamos essa linha que é botões P e G, não é? Então aqui eu tenho P e G, tá? Ó, linha, tá? Multipliquei a linha. Por que coluna? Colunas maio e junho. Então aqui eu tenho maio e junho. Então a quantidade de botões pequenos usados em maio, tá? Ó, botões pequenos em maio, 460. Botões pequenos em junho, 530.
Botões grandes em maio, 1000. Botões grandes em junho, tá? E aí nós temos os totais, que era o que ele pedia, né? O total de botões usados em maio e junho, tá? Então essa daqui é a resposta para este problema. Vamos ao nosso próximo e, para nossa felicidade, último exercício, tá? Então nós vamos finalizar com esse exercício aqui. Então vamos lá. Vamos ler. Considere uma foto de 1.9 megapixels, tá? De resolução. Ou seja, significa que a foto está dividida, né, em 1.9 megapixels, que são aqueles quadradinhos que formam a imagem como nós vimos anteriormente, tá? Então a resolução é essa. Em que todos os elementos B e J, tá vendo? Então ele está considerando que a foto é uma grande matriz, né? É uma grande matriz chamada B, né? E cada elementozinho, ou seja, cada pixel, é representado por B e J, cada elementozinho dela, tá? Então, cada elemento da matriz sejam pixels de cor azul. Então, uma foto que ela só tenha cor azul, de modo que cada elemento, cada pixel, isto é, o elemento que ocupa na matriz. O que é a matriz, né? Vamos ter a ideia aqui. A matriz é a nossa foto. Essa nossa foto, ela está aqui, né? Dividida. Vou colocar aqui assim, ó, numa certa quantidade de pixels. Tá? Tá? Vou colocar aqui mais até para a gente poder. Tá? Vamos imaginar que seja essa a nossa foto, tá? Ó. E aí nós temos os nossos pixels. É como se esse pixel aqui que eu vou destacar, ó, esse pixel azul aqui, ele é o meu pixel o quê? Ele é o meu B. Que linha que ele está? 1. Que coluna que ele está? 1, 2, 3, 4, 5. Ele é o meu B15. Tá? Esse é o meu pixel. Esse azul aqui, tá? É isso que ele está falando aqui no exercício. Então vamos continuar, né? Isto é o elemento que ocupa na matriz a posição dada pela linha I e pela coluna J, que nós já sabemos I e J são linha e coluna. Seja representado pela sentença, aí ele deu aqui uma regra matemática. Ó. Tá? Então essa foto, ela tem uma regra que determina se o pixel é em tonalidades de azul, tá vendo? Ó? Essa B e J, né? Ó, ou seja, representado pela sentença B e J igual a 2I menos J, e as tonalidades sejam associadas ao pixel de acordo com o seguinte código. Então aqui, ó, nós temos o código, tá? Ou seja, ó, se o B e J for menor ou igual a 200, ou seja, se eu fizer essa conta aqui, ó, né, ó, faço essa conta, ela dá menos que 200 ou igual a 200, nós sabemos que a tonalidade será esse azul clarinho. Agora, se eu faço a conta, né, ó, eu vou determinar aqui o meu B e J, e a conta dá um número maior que o 200 e menor ou igual a 320, certo? A tonalidade vai ser essa. Agora, se eu calcular o meu B e J, usando aqui, né, ó, essa fórmula, calculo o meu B e J, e esse resultado ele dá maior que o 320 e menor ou igual a 1000, a tonalidade será essa, será esse azul aqui. E se a minha conta for maior que 1000, a tonalidade vai ser a tonalidade que ele chama de 4, que é o azul mais escuro. E aí, nessas condições, qual é a tonalidade do elemento? Olha aqui, ó, B40-100. Então, vamos ver, né, que tonalidade é esse elemento aí, o B40-100. Tá? Então, vamos lá, vamos fazer as nossas contas. Ó, o B40-100, vou colocar aqui, ó, B40-100. Tem o I igual a 40 e o J igual a 100. Pela regrinha, eu tenho que fazer o quê? 2 vezes o I, ou seja, 2 vezes o 40, que nesse caso aqui, né, o I é 40, menos o J, que é o 100. Beleza? Então, essa é a ideia. Então, o nosso B40-100 será igual, 2 vezes 40 dá 80. Menos 100 vai dar o quê? Menos 20. Onde é que esse menos 20 está? Esse menos 20, o que é o B40-100? É o pixel que ocupa a linha 40. Imagina que essa foto aqui vai até a linha 40, né? O pixel
na linha 40 e na coluna 100. Esse pixel lá, né, que vai ser um desses quadradinhos, qual vai ser a cor dele? Tá? Como nós obtemos aqui o menos 20, concorda que no caso o menos 20 é menor que o 200 aqui? Então a cor desse pixel vai ser esse azul clarinho aqui, ó, tonalidade 1. Então é a tonalidade 1 de azul. Então no nosso primeiro exercício aqui, ó, é tonalidade 1, que é o que ele queria nessas condições. Qual a tonalidade do elemento? Esse elemento vai ser tonalidade 1. Vamos ver o próximo aqui? O próximo aqui é o B1000. Vamos calcular ele aqui, ó. B1000, ou seja, o J é igual a 1000 e o I também é igual a 1000. Vamos calcular pela regrinha que ele passou. 2 vezes 1000 menos 1000. 2 vezes 1000 é 2000. 2000 tira 1000, fica 1000. Onde é que esse 1000 está? Onde esse cara se encontra aqui, ó? Aqui? Nessa daqui? Não, né? Ó. Porque aqui é o resultado teria que ser maior que o 200 e menor ou igual a 320. Aqui não é. O 1000 é maior que 320. Vamos ver o próximo. Vamos ver esse aqui. Ó. O elemento tem que ser maior que o 320 e menor ou igual ao 1000. Opa, então igual ao 1000 está nessa linha aqui, ó, tonalidade 3. Então esse segundo aqui é tonalidade 3, tá? Então respondido aí também esse elemento. Agora vamos ver o próximo, que é o C. Aqui, ó. O elemento que estiver na linha 1200 e, né, na coluna 1200. Observa que bastava ele escrever o quê? Bastava ele escrever isso aqui, ó. Linha 1200, assim. Coluna 1200, assim. Ele está dizendo que o I é 1200 e o J também. E aí nós vamos fazer a nossa continha. Ó. 2 vezes 1200, 2 vezes 1200, menos 1200. 2 vezes 1200 vai dar o quê? 2.400, né? Menos o 1200, encontramos 1200 como resposta, né? Ou seja, se eu tenho 2.200 e tiro 1.200, eu fico com 1.200, certo? 1.200 está em qual classificação? Aqui, né? Ó, o nosso B e J deu o quê? Maior que 1000, deu 1.200. Então, nesse caso, tonalidade o quê? 4, certo? E com isso a gente responde aí o nosso último exercício sobre matrizes. E agora, pessoal, que a gente já sabe multiplicar matrizes, a gente volta nesse exercíciozinho. Lembra que ele tinha ficado, né, em aberto para a gente resolver? Então, eu quero determinar qual é a matriz inversa dessa matriz A. Eu não sei quem é ela, mas eu sei que uma matriz multiplicada pela sua inversa é igual à matriz identidade. Tá? Então, eu sei disso. Então, nós já vimos igualdade de matrizes, nós já vimos multiplicação de matrizes. Então, agora a gente consegue determinar isso daqui. Então, vamos fazer esse exercício aqui. Eu sei que essa matriz A, tá? Vou colocar aqui, né? Ó, multiplicada pela sua inversa. Então, vamos, né, colocar aqui multiplicada pela sua inversa. Eu vou dizer que essa daqui é a inversa de A. Tem que ser igual à matriz identidade. Como aqui é 2 por 2, né, pessoal? A identidade 2 por 2 é essa daqui, ó. 0, né, ó. Identidade. Certo? Eu conheço os 4 elementos da minha matriz inversa? Não, pessoal, não conheço. Então, eu vou dar nomes para eles, tá? Eu vou chamar aqui de A, B, C, D. Tá? Então, eu vou chamar ele... quando eu não conheço números, né, em matemática, a gente usa aí letras para representar. Tá legal? Então, vamos apagar aqui para a gente ter o espaço. Continua sendo a mesma pergunta, né? Ó, quem é a nossa matriz inversa, tá? Então, aqui, ó, matriz inversa, quem é ela, tá bom? Vamos fazer essa multiplicação de matrizes aqui, né? Linha por coluna, tá? Então, aqui, ó, vou colocar aqui o 1 e o 5 e vou prosseguir com as multiplicações. Vou colocar aqui os nossos resultados, tá? Ó, vamos lá. 1 vezes A.
5 vezes B, 5B. Então, 5B positivo mais 5B. Multipliquei pela primeira coluna. Então, agora pela segunda. 1 vezes C, C. E 5 vezes D, 5D. Então, vai ficar mais 5D, certo? Multipliquei a primeira linha, vou apagar e agora eu vou multiplicar a segunda linha. Tá legal? Então, vamos lá multiplicar agora 3 e 0, né? 3 e 0. E como eu estou multiplicando a segunda linha, eu vou ter os elementos aqui embaixo na segunda linha. Belezinha? Então, vamos lá. Pela primeira coluna, né? Vou multiplicar pela primeira coluna. 3 vezes A, 3A. E 0 vezes B vai dar 0, né? Não preciso nem colocar aqui, tá bom? E aqui, 3 vezes C, agora pela segunda coluna, né? 3 vezes C, 3C. E 0 vezes D vai dar 0 também, não preciso nem colocar. Multipliquei, tá vendo? Essa aqui é a matriz multiplicação. Eu sei que isso daqui tem que ser igual a quê? Isso aqui tem que ser igual a 1, 0, 0, 1. Beleza? Então, eu chego a que conclusão aqui, né? Eu consigo concluir que 3A tem que ser igual a 0. Então, aqui, ó, 3A igual a 0. Isso implica o quê? Que o A tem que ser igual a 0. O 3 passa dividindo, ou seja, o A é igual a 0. Certo? E aqui, ó, 3C tem que ser igual a 1. Então, vou escrever aqui, ó, 3C igual a 1. Isso implica que o C seja igual a 1 terço. Certo? Ó, já determinei aqui alguns elementos. E aqui, vamos ver aqui, ó, A mais 5B tem que ser igual a 1. Só que o A a gente sabe que é 0, né? 0 mais 5B é o próprio 5B. Então, daqui a gente chega ao quê? A gente sabe que 5B, né, tem que ser igual a 1. Então, o B, na verdade, ele é igual a 1. O 5 passa dividindo, 1/5. Certinho? E agora, para a gente finalizar aqui, ó, C mais 5D. Quanto é que é o C? O C não é 1 terço? Então, aqui é 1 terço mais 5D, né? Vou escrever aqui, ó, 1 terço mais 5D, né? Ou seja, esse elemento tem que ser igual a 0. Então, isso aqui tem que ser igual a 0. Então, aqui eu sei que o 5D tem que ser igual a 1 terço, eu passo para o outro lado, menos 1 terço, tá? Então, o D tem que ser igual a menos 1 terço. Esse 5 que está multiplicando, né, o 5 vezes D, passa para lá dividindo. Então, dividido por 5. Então, o D ele tem que ser igual a quem? O D tem que ser igual. Como é que eu faço divisão? Eu lembro que aqui embaixo tem 1 e multiplico em cruz, né? Ó, menos 1 vezes 1 é menos 1. 3 vezes 5, 15. E aí, pessoal, eu consegui encontrar, né, ó, os 4 elementos que eu queria. O A, o B, o C e o D. Certo? Então, nós sabemos agora quem é a nossa matriz inversa. A nossa matriz inversa será quem? Vamos escrevê-la aqui, ó. Finalmente a resposta, né? Ó, o A, essa primeira posição aqui, é 0. Então, aqui tem que ser 0. O B, aqui embaixo, quanto é que a gente achou para o nosso B? 1/5. Então, aqui é 1/5. O C, cadê o C? Aqui, ó, 1 terço, né? O C, ó, que é esse elemento, 1 terço. E o D, menos 1/15. Menos 1/15. Essa é a matriz inversa da matriz A. Tá? Se você pegar a matriz A e multiplicar por essa, né, obedecendo a regrinha de multiplicação, você pega, multiplica, você vai encontrar exatamente essa resposta aqui. Belezinha? Então, de novo, né? Aulinha longa, façam o quê? Dividam em pedaços, não assiste ela toda de uma vez, façam anotações, anotem sempre as dúvidas de vocês, que aí a gente pode tirar em outra oportunidade. Belezinha? Abraço para todo mundo aí, tchau, tchau.